não é só a legalização, mas a importância da legalização. Eu falo muito sobre a legalização, tá, gente? Mas eu tenho que pensar um pouquinho mais abaixo. Vamos pensar fora da legalização, vamos pensar fora da caixinha. Hoje, a gente aqui está falando sobre a questão de ter 5 mil reais por mês dentro da sua ONG. Você não precisa estar legalizado para você conseguir isso. A legalização, ela abre um leque de opções para você conseguir mais recursos para o teu projeto social. Mas a questão que a gente está falando aqui é a questão do porquê que a sua ONG tem que estar ali presente. A importância da sua ONG existir, a importância de você falar para as pessoas sobre o teu projeto social, a importância de você falar do que ele está fazendo, a importância de falar do impacto social que você está fazendo através do seu projeto social. Essa é a sacada aqui. Eu vejo projetos que eu trabalho hoje que a dificuldade de ter uma comunicação consistente é que prejudica muito na questão da captação de recursos. A captação de recursos, gente, ela não caminha sozinha dentro de um projeto social. Ela vai trabalhar junto com o financeiro, ela vai trabalhar com o administrativo, ela vai trabalhar com o marketing. Ela tem uma equipe por trás dela. Então, assim, eu não faço nada sozinha como um captador. Eu tenho que ter conhecimento sobre o projeto social. O projeto social tem que me dar conteúdo para que eu possa falar sobre esse projeto na hora que eu for fazer um pitch, na hora que eu for apresentar esse projeto nas redes sociais, na hora que eu for mandar um edital, a participar, né, de um edital. Então, eu preciso de realmente coisas concretas que falem sobre o projeto social, para que eu consiga captar recurso. Por isso que eu falo sobre a importância da gente conhecer o projeto social. Eu sempre falo das 7 perguntinhas. O que, quando, por quê, como, sabe? Para quem faz esse tipo de coisa. Porque se a gente não souber responder as 7 perguntinhas, fica difícil a gente falar sobre o nosso projeto social. Fica difícil das pessoas entenderem o nosso projeto social. Então, responda as 7 perguntinhas, tá, gente? Se você não sabe quais 7 perguntinhas, vai lá aqui nas nossas redes sociais, vai aqui no YouTube, que você vai saber lá do videozinho das 7 perguntinhas, para você saber aí quais são essas 7 perguntinhas que você tem que saber e responder para que as pessoas saibam o que é seu projeto social. Mas a questão aqui é, Débora, você falou sobre o projeto social, você está falando sobre legalização. Você está falando sobre o porquê da existência do projeto. Você está falando muitas coisas. Mas, afinal, o que eu faço para captar recursos no meu projeto social? Gente, como eu disse, primeiramente você tem que saber o que você faz. Você tem que falar o que você faz no sentido o que você faz oficialmente, quais são as suas atividades. Mas o que essas atividades fazem com que você resolva o problema social qual você foi criado. Muitas pessoas, elas focam dentro do projeto nesse ponto. O que eu faço? Eu faço aula de música, eu faço aula de balé, eu faço aula de capoeira, eu faço aula de reforço escolar, eu tenho aula de desenho, eu tenho consultas médicas, eu tenho palestras para as nossas famílias. Mas a questão é, você está fazendo tudo isso, mas você está resolvendo o problema social que você quer resolver? Essa é a pergunta que você tem que lembrar sempre. Eu fui assistir uma pessoa, das pessoas que eu trabalho, como eu falei, eu tenho vários alunos aqui, e um dos meus alunos, a gente estava resolvendo sobre essa questão do projeto dele, o que ele faz, quando, onde, porque tudo bem aquela base. Mais de 10 anos de projeto, a gente não estava conseguindo ver o que ele estava fazendo. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? A gente tem um problema social. A gente começa o nosso projeto lá há 10 anos atrás de uma forma. E a gente vai tendo várias demandas no meio do caminho. E essas demandas a gente quer abraçar também. E a gente acaba fazendo milhões de coisas dentro do projeto social. Eu quero resolver o problema dos pais, eu quero resolver o problema da criança, eu quero resolver o problema ambiental, eu quero resolver o problema da saúde, eu quero resolver o problema do desemprego, eu quero resolver o problema da fome. Olha quantas coisas que a gente quer resolver dentro do nosso projeto social. E a questão é que a gente, às vezes, quer resolver tanta coisa e, no final das contas, a gente não resolve nada. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar aqui, no momento que eu trabalho com uma criança, gente, eu trabalho com a minha criança de tal idade a tal idade, eu tenho que entender que o meu foco é aquela criança de tal idade para tal idade.
Mas eu nunca posso esquecer que eu tenho que ter uma comunicação também com esses pais. Essas crianças, elas não respondem por elas. Elas precisam daqueles pais para responder por elas. Então, eu preciso que haja a presença desses pais, eu preciso entender esses pais para que haja um bom desenvolvimento dessas minhas crianças. Isso é um ponto fundamental na hora que eu vou fazer o meu projeto acontecer. Porque muitas das vezes eu não tenho resultado algum, porque os pais impactam muito o desenvolvimento dessa criança. Eu acredito que vocês já ouviram falar que o meio influencia o que eu vou ser ou não. Se eu estou num lugar, exemplo que eu dou para vocês realmente, é que muitos projetos que estão dentro de comunidade, ele fala sobre o meio que ele vive. Opa, Débora, não entendi muito bem o que você está falando. Gente, no momento que você cria um projeto social, exemplo, tem um projeto social dentro de uma comunidade, eu não, né? Mas eu falo, eu tenho porque eu estou trabalhando dentro desse projeto, e esse projeto ele foi criado, foi criado porque uma mãe viu o problema do seu filho em relação ao ambiente que ele vive, que é uma mãe que trabalhava, é uma mãe que trabalhava, não, que trabalha, trabalhava, né, que foi um projeto em quase 20 anos, trabalhava fora, ela via muita coisa e ela deixava o filho dela ali. Ela precisava trabalhar para dar sustento para os filhos. Então, muitas das mães hoje têm esse problema. Eu preciso trabalhar, eu preciso que o meu filho fique em casa ou com um filho mais velho para que eu possa trabalhar, para que eles tenham o que comer. Mas eu não vou olhar o meu filho, saber o que ele está fazendo, quando, onde, porque eu tenho que chegar em casa e está vivo e eu tenho que dar comida para ele. Então, muitas das mães, eu ouvi esses relatos de algumas mães, e essa mãe, ela criou esse projeto por causa disso. E aí, o que ela começou, ela viu? Não necessariamente, ela era uma mãe que trabalhava, como eu disse, deixava o filho com uma irmã mais velha. E aí, o que acontecia? O garoto ia para a escola, voltava da escola, não tinha o que fazer, a irmã também, aí ficavam batendo papo no portão, conversa vai, conversa vem, o garoto já ia crescendo aos pouquinhos, a menina já com seus 14 anos, o garoto com 11, aí vendo o que a gente vê normalmente dentro das comunidades. E isso, gente, eu não estou colocando no sentido que, mas isso não é sempre assim. Gente, a gente conhece quem trabalha dentro de projeto social, a gente escuta muito isso. A gente está ali, a gente está vendo a questão da violência, a gente está vendo a questão das drogas, a gente está vendo passar ali na nossa cara, é o amiguinho que entrou e conseguiu tênis, é o amiguinho que entrou e fez tal coisa, e é tudo muito simples. Se quiser ir, vamos lá junto, tá. E aí, tua mãe não te dá as coisas, você tem muito mal a roupa do corpo, mas você come, mas poderia ter um tênis maneiro, você poderia ter uma camisa legal, E essas histórias que a gente escuta são reais, porque existam num meio, tá? Que esse meio é a realidade deles. Mas a questão é, a falta de oportunidade faz com que essas crianças, esses jovens, acabem entrando nesse mundo porque não tem outra coisa para correr. Mesmo que a escola fale assim, a escola está dizendo que está errado. Tá, gente, está dizendo que é errado, mas é de segunda a sexta. De 7 da manhã até as 11. Passou de meio-dia, não tem mais nada. Entendeu? Então, esse jovem, essa família foi crescendo, tá. Daqui a pouco o menino foi se envolvendo, a menina foi se envolvendo, a menina namorou com um aqui, namorou com outro ali, mas o garoto foi se envolvendo, a mãe começou a ficar nervosa, nada disso, pá, pum, pá. O garoto gostava de skate, gostava de surf, babá. E aí ela falou, gente, eu tô perdendo o meu filho. Eu vou trazer ele para cá com uma coisa que ele goste. E aí ela criou um projeto, falando com umas mães ali, com outras mães ali, papá. Eu não vou me encaixar em lugar nenhum, falar que é mal. Não, eu não vou falar que é bom, que é ruim. Não vou falar nada. Mas eu vou falar para ele que ele tem a oportunidade de fazer outras coisas aqui comigo. Eu vou dar atenção para o meu filho e atenção para outras crianças que estão indo para o mesmo caminho. E ela criou o projeto. Porque o filho estava se envolvendo, rolou uma confusão, o filho levou um tiro, acabou perdendo a perna, uma coisa lá com 18 anos, e foi onde ela criou o projeto social. Eu não quero que outros pais sofram o que eu sofri. Eu tenho
Graças a Deus que eu tenho o meu filho, ele não veio a falecer, mas ele ficou com uma sequela, que foi a perda da perna, por causa dessa vida que ele estava levando, desde muito jovem. Então, eu vou fazer um projeto para que isso não aconteça para outros jovens. E ela criou o projeto dela. Esse projeto foi ali pioneiro dentro da comunidade, atividades relacionadas ao esporte, junto com a questão da cultura, junto com a questão da educação, contraturno, manhã e tarde, pessoas apoiando, muita criança ociosa, mas crianças que estavam ali precisando de algo e estavam acabando se envolvendo com coisas que não estavam certas. Ela trouxe aquela coisa, não, é melhor você ficar aqui, porque conhece aquela historinha, oficina vazia, não, cabecinha vazia, oficina do diabo. Então, estava muita cabecinha ali vazia, fazendo várias besteirinhas, vendo lá os bichinhos, vai para tal lugar, vamos criar um projeto que eles ficam aqui, vão lanchar, vão escutar, vão ver um mundo diferente que não é dentro, que não é a comunidade. E ela criou esse projeto. E essa é a ideia. O problema social estava ali. Ela viu aquele problema que era a questão do número de jovens que estavam entrando para o tráfico, número de jovens que estavam entrando para a criminalidade. Então, por que eu não posso diminuir esse índice através do meu projeto social? Isso que eu estou falando para você aqui. No momento que eu legalizo o meu projeto, eu preciso não só falar mais sobre esse problema social, mas eu preciso internalizar esse problema social para dentro da minha escrita. Porque na hora que eu for escrever para um edital, para participar de um edital, para falar com uma empresa, eu preciso falar deste problema social, o que eu estou fazendo para resolver este problema social e quais resultados que eu estou tendo com essas atividades que eu estou fazendo. E por trás disso tudo, eu ainda tenho que mostrar para as pessoas o quanto em dinheiro eu estou gastando para fazer isso acontecer. Isso tem a ver com a importância do projeto social estar legalizado, porque isso vai ser mais exposto, vai ser mais explícito. Porque normalmente o projeto, quando não está legalizado, ele não pensa nisso. Ele pensa em fazer as ações, ele pensa em fazer os eventos. E papo, acabou. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Mas a questão é, você precisa prestar conta para todo mundo no momento que você passou a pedir dinheiro para esta pessoa. Isso a gente não faz. Mas no momento que a gente é legalizado, a gente tem a obrigatoriedade de fazer para a Receita Federal.